Você acredita que os famosos homens de preto dos filmes que buscam acontecimentos envolvendo vida alienígena realmente existem na vida real? Para muitos a resposta é um claro não. Diriam até que isso é algo impossível de se ver aí pelas ruas, né? Mas eu trago novidades nem tão animadoras assim, viu? Isso porque os possíveis homens de pretos da vida real já foram flagrados e trazem com eles um rastro de mistério que talvez você entenderá no vídeo de hoje. Vamos embarcar juntos para o mundo extraterrestre. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Família e a criatura estranha. Uma família de ufólogos teve um encontro muito inesperado com uma figura inusitada. Uma criatura metade homem e metade cobra. Régio Gomes e sua filha relataram em uma entrevista como foi o encontro com esse estranho ser. Rogério disse que tudo aconteceu no município de Maués, no Amazônia. Ele disse que na sua infância um caso muito curioso aconteceu com ele enquanto ele estava pescando com seu pai. Segundo Rogério, ele foi acompanhar o seu pai em um dia normal de trabalho, onde eles foram pescar. Uma figura no formato cilíndrico apareceu bem na frente deles. Sem pensar duas vezes, o seu pai remou para a margem do rio e eles conseguiram chegar em terra firme bem. Porém, nem todo mundo teve a mesma sorte que eles, porque Rogério disse que no dia seguinte a rádio local relatou que duas pessoas foram atacadas por algo muito parecido com o que eles haviam visto, provando que eles não eram loucos e que a figura de fato existia. Anos depois, algo tão sinistro quanto isso aconteceu novamente. Segundo o depoimento deles em 2013, quando a filha de Rogério, Romana, tinha 17 anos. Ela e uma amiga estavam conversando na cozinha da casa deles, enquanto os pais dormiam. Mas a coisa ficou estranha quando a menina olhou pela janela e viu a figura de um homem vestido de branco dançando na praia do lado da sua casa. Assustada, a menina acordou os pais e todos ficaram chocados. Ao pegar um binóculos e olhar a criatura mais atentamente, Rogério percebeu que suas pernas eram mais encurvadas do que a de um ser humano comum. Porém, quando a criatura virou de lado e percebeu que não se tratava de um homem comum, mas sim de uma criatura muito estranha, Rogério e Romana foram até lá. Ao se aproximarem, Rogério viu a parte inferior da figura e era semelhante à de uma cobra, porém que a parte de cima tinha braços e uma cabeça parecida com a de uma naja, porém com o rosto de humano. Foi nesse momento que a criatura sentiu a presença deles e se virou com tudo para atacá-los. Mas Rogério começou a pedir pela ajuda de seres extraterrestres, prática essa que ele leu em livros de estudo. E foi nesse momento que algo mais estranho aconteceu. Quando a criatura híbrida estava pronta para dar o bote, uma luz super forte vinda do céu apareceu, fazendo com que ela desaparecesse. A esposa de Rogério, que viu tudinho de camarote, disse que um círculo se formou em cima da criatura e o puxou de forma extremamente rápida, livrando seu esposo e a sua filha de um fim trágico. O ataque de OVNIs. Um portal de notícias fez uma matéria revelando que a polícia brasileira estava investigando várias aparições de OVNIs no Brasil entre os anos de 2013 e 2016, sendo que em um desses casos havia até mesmo relatos de que o tal do disco teria disparado raios contra a população da tribo indígena Campa do Amônia. Segundo os relatos, esse caso aconteceu em 2014, no estado do Acre. O relato dizia as seguintes palavras: na comunidade Apildixa, nos últimos dias, algo muito estranho vem surgindo, sobrevoando a terra indígena por volta das 18 horas. No dia 24 de julho, aqui na vila, na casa da Hilda, esse aparelho desceu a uma altura de 2,10 metros aproximadamente do chão, com uma luz muito forte. Ainda de acordo com as pessoas que viram as luzes, ele continuou aparecendo na região todas as noites. Outro caso parecido que também aconteceu em 2014 foram reportados para a polícia, que começou, claro, uma investigação para saber do que se tratava. Porém, da mesma forma abrupta que eles começaram, as luzes pararam, mas não por muito tempo, já que em 2016 elas voltaram com tudo e até fez com que um dos homens da tribo fosse hospitalizado após meio que trocar tiros com a espaçonave e ser atingido por um raio misterioso. Seja como for, os casos ainda seguem em mistério, já que os relatos divulgados não dão um veredito do que de fato essas luzes seriam. Os homens de preto.
Quem já viu o filme Os Homens de Preto sabe que eles são mandados para intervir quando alguma anomalia extraterrestre acontece, né? Porém, se engana quem acha que essa história é uma mera obra do cinema, pois existem registros de que os Homens de Preto seriam reais e teoricamente estariam entre nós. Muitas pessoas que tiveram alguma experiência com avistamento de OVNIs ou interações com extraterrestres dizem terem sido visitados por dois homens de preto. Isso, claro, após o acontecimento. Esses homens ameaçavam as pessoas para que elas não contassem a história para mais ninguém e destruíam as provas do ocorrido também. Segundo o depoimento dessas pessoas, por mais que eles se parecessem humanos, claramente eles não eram. Suas peles tinham uma textura parecida com plástico e os seus olhos eram anormalmente grandes. No caso que eu vou contar agora, existem registros das câmeras de segurança de um hotel que registraram o exato momento em que dois homens de preto entraram no estabelecimento. Acredita-se que eles estavam procurando por Shane Solver, gerente do hotel, e também por um segurança que felizmente não estava presente ali naquele momento. Tanto o segurança quanto o gerente presenciaram quando um OVNI triangular apareceu do lado de fora do hotel em 14 de outubro de 2008. Foi por causa desse motivo que os homens de preto foram lá. O que você acha que eles seriam, meus queridos? E você, acredita que eles são reais mesmo? Habitantes da Lua. O caso do ex-piloto da CIA acredita que existe vida extraterrestre, sim, e segundo ele, há mais de 250 milhões de pessoas morando na Lua. Além de John Lear ser um ex-piloto da CIA, ele também é um ex-capitão das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Porém, isso não faz com que as suas ideias causem menos polêmica não, viu? Porque grande parte delas são motivo de chacota dentro da comunidade científica. Existem, claro, aqueles que acreditam no que John fala e dão crédito a ele por conta da sua experiência servindo aos Estados Unidos. É um histórico imenso, né, família? Ou seja, acreditam que John realmente sabe de muita coisa e que o governo teoricamente não queria que os cidadãos comuns saibam. Uma dessas coisas seria de que existem mais de 250 milhões de habitantes na Lua. Ele disse que não tem como provar nada 100%, mas que tem fotos que supostamente mostram estruturas construídas na base da Lua, como se fossem moradias. Segundo John, a Lua surgiu há 40 milhões de anos atrás, porém foi só há 15 mil anos que ela de fato começou a ter vida, criando grandes civilizações com muitas pessoas. Ele disse que o povo que habita a Lua teria um aspecto humanoide, mas disse que a raça dos Greys também está entre eles, trabalhando em um enorme laboratório sob a superfície da Lua. Ainda de acordo com ele, a Terra seria somente um planeta prisão, onde as pessoas são enviadas como uma espécie de punição, e que além disso, existem milhares de planetas igual à Terra. Mas e você? Acredita mesmo que existem habitantes na Lua? Greys são biomáquinas? Agora eu vou falar sobre o ex-soldado que garante que a raça Greys é uma biomáquina usada pelo governo. Para começar, a história toda estaria ligada com os acontecimentos de Roosevelt. Para quem não sabe o que aconteceu em Roosevelt, eu vou dar um pequeno resumo do que rolou por lá, tá? Mas para saber mais, eu indico que vocês assistam um vídeo aqui do canal focado nesse assunto. E tá incrível, inclusive, tá bom? Mas vamos lá. Em 1947, a base militar de Roosevelt comunicou aos jornais locais que eles haviam avistado um OVNI que teria caído naquela região. Porém, depois de alguns dias, o governo desmentiu e disse que tudo não passava de um mal-entendido. Porém, a curiosidade ficou ainda maior quando em 1997, Philip Corso, junto com o escritor William Burns, lançou um livro, The Day After Roosevelt, onde Philip relata tudo o que viu em Roosevelt. Ele disse que estava no comando do departamento responsável por estudar o OVNI que tinha caído no local. Segundo ele, o governo tentou encobrir o acontecimento porque queria usar a tecnologia alienígena para benefício próprio. A revelação mais chocante do livro é quando ele conta a descrição do corpo dos seres encontrados nos escombros ali da aeronave. Ele disse que os seres eram cinzas e se pareciam muito com robôs do que de fato seres vivos. Segundo ele, as criaturas seriam biomáquinas feitas especialmente para viajar para os outros mundos. Ainda de acordo com Philip, ele viu a autópsia de um deles bem de perto e pôde dizer com precisão tudo o que aconteceu ali. Ele disse que as criaturas não tinham um sistema digestivo e que seus corpos estavam ligados à espaçonave. Seja como for, Philip Corso morreu pouco tempo depois da publicação do livro, o que fez com que muitos acreditassem que de fato ele estava dizendo a verdade e que o fim da sua vida sempre vai continuar uma incógnita. E claro, são tudo teorias, nada confirmado. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, família. Compartilha ele com quem você sabe que curte esse assunto. Eu me amarro e coloca aí nos comentários pra você, os homens de preto na vida real
são reais ou não? Você acha que não tem nenhum órgão, nada que cuide desse tipo de coisa? Bom, a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço e até lá. Valeu!